Muito bem, quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. E dizer aos irmãos que nós estamos fazendo uma sequência de reflexões sobre os 10 mandamentos. Eu acredito que essa seja a nossa terceira... acho que é a nossa terceira semana falando sobre os 10 mandamentos. Então a gente vai ler só o texto que nós vamos pegar hoje, porque o texto é grande, é um texto lá do livro de Êxodo, capítulo de número 20, e são 20 versículos. Então, para não ler toda a vida, não que a palavra de Deus seja ruim para a gente ler, a gente deve ler, mas enfim, eu vou ler apenas aquilo que eu vou meditar com os irmãos. Hoje de manhã, na Icaçu, os irmãos tiveram o privilégio de ser ministrados pelo Denis, que é um homem de Deus, e trouxe uma palavra maravilhosa. E o irmão Denis, um beijo para você, Denis, onde você estiver, Deus guarde a tua vida, a tua alma. E o Denis, quando ele faz uma palavra, ele usa 53 referências bíblicas, e é quase um estudo bíblico, e é maravilhoso isso. A minha reflexão é diferente, eu pego um texto e tento fazer uma meditação naquele texto, só sobre aquele texto. Eventualmente eu posso usar outras reflexões, outros textos para, digamos assim, alicerçar o que eu estou falando. Hoje nós vamos meditar em Êxodo capítulo 20 e nós vamos meditar no versículo de número 2, que é o primeiro mandamento. Êxodo capítulo 20 e versículo de número 2. Os irmãos estão me cumprimentando ali, dizendo graça e paz para todo mundo. Já fico graça e paz aqui para quem for chegando mais tarde, graça e paz para todo mundo, tá bom? Capítulo 20 e versículo de número 2. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Como é um texto pequeno, eu vou ler mais uma vez. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Amém. Aqui nós estamos diante do primeiro mandamento do livro do Êxodo, dos 10 mandamentos. Esse é o primeiro. É que a gente aprendeu na Igreja Católica Romana que o primeiro mandamento é amar a Deus. Amar a Deus. Os irmãos estão se esquecendo. O Senhor esteja convosco. Lembrou. Então, os mandamentos, os irmãos lembram como é, não é? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, esse é o primeiro mandamento que nós aprendemos na Igreja Romana. E é bonito ele. E ele é até bíblico, que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Mas ele não é fiel ao texto original, não é fiel aos mandamentos dados pelo Senhor em Êxodo capítulo 20. Então o Senhor em momento algum disse: eu quero que vocês me amem acima de todas as coisas. Não, o que está lá é: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E eu disse aos irmãos aqui, em outras oportunidades falando sobre os 10 mandamentos, que os 10 mandamentos são 10 proclamações. Muito bem, os irmãos não perderam aí o fio da meada. Não perderam que são 10 proclamações. E a gente chama de 10 mandamentos. Tanto que este aqui não é um mandamento, é uma proclamação. Eu sou o Senhor teu Deus. Isso não é um mandamento, é uma proclamação. Mas entrou no rol dos 10 mandamentos. E é muito curioso que o primeiro dos 10 mandamentos esteja vinculado a um momento pontual da história do povo de Israel. Note, o primeiro mandamento faz menção a uma terra que escravizou o povo de Deus e a uma situação do povo de Deus que era quando eles eram servos, escravos dos egípcios.
E isso está na descrição do primeiro mandamento. O Senhor Deus falou, e essa fala não foi Moisés quem falou, foi a fala do próprio Senhor Deus, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da casa da servidão. Então o Senhor Deus usa um povo pagão, uma nação pagã, dentro do texto do seu primeiro mandamento. Na verdade, o povo egípcio, naquela época, havia sido o povo mais pagão que a humanidade havia conhecido, foi o povo egípcio. E aí você diz: mas pastor Palhano, por que o Senhor Deus deixou que no primeiro mandamento houvesse uma referência a uma terra pagã e a situação de escravo que estava o povo hebreu? Isso não foi por acaso. E isso tem um ensinamento básico e um ensinamento fundamental. E o ensinamento é: o Senhor Deus poderia ter se revelado como: eu sou o Senhor Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. Mas e daí? E daí? O que é que tem a ver o Deus Criador e sustentador de todas as coisas com a minha vida? Nada. Portanto, quando ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, que te tirei da casa da servidão, o que está aqui é muito claro: eu sou o Senhor que está envolvido com a tua história. Eu estou envolvido com a sua história. E hoje à noite, o que eu vou falar aqui para os meus irmãos é que o primeiro mandamento tem a ver com o nosso Deus, que se envolve com a nossa história. Amém? O nosso Deus habita em glória, e Ele é onipresente, onipotente, onisciente, mas Ele se preocupa comigo e com você. Já pensou? Quando você está naquele ponto do ônibus com medo de ser assaltado, o Deus Criador e sustentador de todas as coisas, Ele, quando você fala e diz: meu Deus, tem misericórdia, você acredita que Ele escuta a sua oração? Pois é desse Deus que nós estamos falando. Não é de um Deus distante. É um Deus que esteve presente na história do povo de Israel e está presente nas nossas questões, nas questões da nossa vida. Sabe essas questões que você diz que são sem futuro da sua vida? Não tem essas questões sem futuro da nossa vida? Pois é. Eu sou o Senhor, teu Deus, que estou presente nas questões sem futuro da tua vida. Não diga isso, pastor Palhano. Diga e vou dizer de novo. Ele está presente nas questões mais simples da sua vida, até as mais complexas. Nosso Deus se envolve conosco. Não estamos aqui falando de uma divindade estranha, alheia, estanque da nossa realidade. Não. O primeiro mandamento, propositadamente, está falando que o Senhor é aquele que se envolveu com a nossa vida. Ele se envolve comigo e com você. Amém? E a relação de lembrança entre esse Senhor Deus eterno com a saída do Egito tem muito a nos ensinar. E é o que nós veremos aqui nessa reflexão. Nós veremos essa relação e quais são as experiências que nós precisamos passar e sem as quais nós jamais absolveremos o maravilhoso conceito do primeiro mandamento. Nós precisamos passar por quantas experiências? Eu dou um doce para quem adivinhar. Precisamos passar por quantas experiências que eu vou falar hoje à noite? Quantas? 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 3, irmãos. Eu prego todo domingo para vocês sobre 3 pontos. Será possível? 3 coisas que eu vou falar. 3 experiências que estão aqui no texto. Que nós podemos passar por aí. Estão aqui no texto. Todo texto que você lê na Bíblia tem 3 coisas ali. Todo. Tem 3 coisas.
E hoje eu quero falar de 3 coisas, 3 experiências que eu e você precisamos passar, e você também que está me assistindo. São 3 experiências que você também precisa passar se você quiser conhecer ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. Você não conhece. Quero deixar claro nessa noite aqui para os meus irmãos, quem não passou por essas 3 experiências não conhece ao Senhor. Conhece a igreja, conhece o pastor Palhano, conhece os evangélicos, conhece o que você imaginar, mas não conhece o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, nessa noite, eu quero falar sobre essas 3 experiências que estão aqui estabelecidas no capítulo 20, no versículo 2, o primeiro mandamento dos 10 que nós vamos refletir ao longo dos próximos domingos. Em primeiro lugar, primeira experiência é a experiência da redenção. A experiência da redenção. O povo de Israel esteve no Egito por 210 anos. E quando eles chegaram no Egito, o segundo homem mais poderoso daquela terra chamava-se José. E era hebreu. E José se tornou o grande administrador do Egito. Só não era mais poderoso do que o próprio faraó. E no final do livro do Gênesis, aquela pequena comunidade, Jacó com os seus filhos, passando fome na terra prometida, foram ao Egito buscar comida. Quando eles chegaram no Egito, José se deu a conhecer, porque tem toda uma história de José que eu não vou contar aqui, porque não é o foco da pregação, mas José acolheu o seu pai, acolheu os seus irmãos, acolheu aquela família no Egito, e eles foram tratados como príncipes, porque eram parentes do grande José, que foi quem transformou o Egito na maior potência daquele mundo de então. Acontece que José morreu, Jacó morreu. Acontece que o faraó que havia recebido Jacó e o seu pai e os seus irmãos também morreu. E a Bíblia diz que levantou-se um faraó que não conhecia a José. E quando ele viu os filhos de Israel crescendo, ele pensou e disse: esse pessoal vai crescer mais do que nós, porque eles são igual coelho para dar cria, então nós vamos transformá-los em escravos. E começaram a escravizar os filhos de Israel. E por 210 anos, os filhos de Israel foram escravos no Egito. E durante esse período eles foram doutrinados, massacrados com uma doutrina, e a doutrina era: Faraó é o nosso Deus, e o segundo grande Deus é o rio Nilo. E as músicas, e os desenhos, e as pinturas, e as festas celebravam Faraó como a divindade e o rio Nilo como a outra divindade. E os dois, tanto Faraó quanto o Nilo, o rio, deveriam ser adorados como divindades. E as músicas tocadas no Egito, as que saíram nas rádios AM e FM, falavam de quê? Faraó é Deus e o rio Nilo é o nosso outro Deus. E o povo de Israel tinha que ouvir aquilo todo dia, de manhã, de tarde e de noite. E o texto do primeiro mandamento é uma palavra de cura para a mente e para a alma do povo de Israel. Não é Faraó quem é o Senhor, teu Deus. Eu sou o Senhor, teu Deus. Qual foi a primeira praga do Egito? Quem lembra? Qual foi a primeira praga? As águas foram transformadas em... As águas de onde?
do Nilo. Porque Deus queria mostrar para o povo esse Deus deles não tem poder. Eu faço esse Deus dele da cor que eu quiser. Eu mudo a estrutura desse rio que vocês têm como divindade para a estrutura que eu quiser. Eu transformo ele inclusive em sangue. E os egípcios adoravam as águas. E o Senhor Deus, para redimir o povo, atravessou o povo pelo Mar Vermelho. E como foi que morreu o faraó? Como foi que ele morreu? Afogado nas águas. O maior Deus morreu no segundo Deus, que são as águas. Não foi à toa que o Senhor fez isso. Era a forma do Senhor Deus dizer ao povo de Israel: vocês viram como os deuses deles são fracos? Vocês conseguem perceber que os deuses deles são sem força? Não tem poder? Foi a forma que o Senhor Deus ensinou, a forma pedagógica que o Senhor Deus ensinou a Israel, que os deuses deste mundo não têm poder. São fracos. Morrem um dentro do outro. Então, essa dimensão da compreensão da redenção, o Senhor Deus redimiu o povo de Israel, tirando do Egito. Ela me dá um conceito, meus irmãos, de que só pode ter essa dimensão de quem é o Senhor, aquele que vivenciou uma experiência de redenção e de passagem de um ponto para o outro. Como eu disse, o Senhor Deus poderia ter se revelado como Criador e sustentador de todas as coisas, mas Ele fez questão de se mostrar como Deus histórico, aquele que está envolvido na história dos seus filhos, aquele que está envolvido na história daqueles a quem Ele ama. Por isso Ele se envolveu em todas as questões que redimiam a Israel. E o que eu quero dizer nessa noite com isso é que só vai conhecer ao Senhor de verdade aquele que se sente por Ele redimido. A pessoa que chega na igreja, irmãos, e ela não sente que ela foi redimida pelo Senhor, que ela foi transformada, que o Senhor Deus interferiu na vida dela para mudar coisas na vida dela, quer dizer aos irmãos que essa pessoa não vai conhecer ao Senhor. Porque ela não experimentou essa sensação de redenção. Para os irmãos entenderem, eu vou dar outros exemplos. Um casamento só tem duração, só tem durabilidade, só tem longevidade quando um cônjuge olha no outro e se sente redimido do outro. Quando não há esse sentimento de redenção, de que assim, olha, você me redimiu, eu redimi você, o casamento vai fracassar em 4 ou 5 anos. Uma pessoa só dura numa empresa se ela tiver um sentimento de que aquela empresa redimiu a vida financeira dela. Se ela não tiver, amigo, ela vai ali trabalhar num dia, já no outro, olhando para outro emprego. Entende? Amizades só duram quando o amigo se sente redimido pelo outro. Ou seja, eu olho para o meu amigo e digo, de alguma forma você redimiu a minha vida, de alguma forma você entrou na minha vida e me salvou de algumas coisas. Quem não se sente salvo de algumas coisas num relacionamento com o cônjuge, com o amigo, com a empresa ou com o Senhor, não vai conhecer o outro lado de quem o redimiu. E há um texto muito clássico sobre isso no Novo Testamento, que está em Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo 36, que diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se Jesus à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento
E, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que tinha convidado Jesus, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. E ele disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não me tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os teus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco também amou. Essa fala do Senhor Jesus é para nos elucidar o sentimento de redenção. A mulher entrou e Jesus estava na mesa da casa de um fariseu. E o fariseu tratou Jesus assim, como se Jesus fosse um qualquer. Tipo, esse cara está aí, morta-fome desse, sai com os discípulos, não tem nem dinheiro para comprar comida. Aí trouxe, não deu água para Jesus lavar as mãos, não deu um ósculo, que é um beijo, um cumprimento que era comum ainda naquela região do Oriente Médio. Não deu óleo para Jesus resfriar a sua cabeça. E eu tenho a impressão que ele chegou e sabe o que ele fez, irmão? Deve ter pego a comida, colocou no prato, jogou no micro-ondas, apertou 30 segundos, jogou na mesa e disse: Jesus, pode comer. Uma vez eu fui na casa do irmão, esse irmão é pastor hoje, e ele chama-se Humberto Machado. E ele era minha ovelha lá em Salvador. Ele é fundador da Cristolândia em São Paulo e hoje trabalha em Salvador com a pastora Soraya, já estiveram aqui na nossa congregação. E eu morava em Salvador, como ele mesmo disse, se eu sou pastor hoje, é por do pastor Palhano. Enfim, ele aceitou o desafio do ministério e tem tocado o ministério, dedicação maravilhosa que ele tem. Mas enfim, um dia ele me chamou para ir na casa dele. E quando eu cheguei na casa dele, era num lugar chamado ali perto da Avenida Barros Reis, não, acho que era Barros Reis. Não, era outra avenida, esqueci o nome agora. E aí, irmãos, tinha que subir uma ladeira, que tem uma outra ladeira em Salvador. Aí tinha que subir uma ladeira, a casa dele ficava atrás da igreja que ele congregava, assim na ladeira não dava nem para o carro entrar, a gente tinha que subir a pé. E uma dica, se você for a Salvador, quando você for subir a ladeira, suba de costa, assim, que é melhor, não força muito, a tração na traseira fica melhor. Enfim, aí cheguei lá, irmãos, a Soraya, ela tinha feito um macarrão, eu me lembro como se fosse agora. Ela fez um macarrão com as coisas gostosas ali por dentro. E uma carne maravilhosa que ela fez, e algumas coisas com tempero da Bahia. E nós comemos aquilo ali, irmãos. Ela fez para ficar feita aquela comida, tanto que gravou na minha mente que eu lembro daquele macarrão. E quando nós terminamos, havia uma travessa grande assim de uma sobremesa. Eu nem gosto de geleia, eu detesto geleia. Geleia não, como é o nome daquele negócio que... É geleia, né? Gelatina, eu detesto aquele negócio. Aí não tem gosto de nada com coisa nenhuma. Enfim, negócio mais sem futuro, a pessoa bota na boca, não tem gosto de nada. Aí, mas ela fez uma sobremesa com uma gelatina por debaixo e por cima uma coisa feita com leite condensado. Eu acho que ela gastou umas 4 latas de leite condensado. Não era leite condensado desses aí de qualquer Itambé, não. Era leite moça mesmo, assim, daquele bom, da Nestlé. E ela fez, irmãos, e naquela época eu comia muito doce, eu gostava. Eu peguei aquele negócio com a gelatina
E o Beto disse, é para a gente comer esse negócio todo aqui. Eu digo, opa, é agora. Enfim. Você sabe qual foi a sensação que eu tive quando eu cheguei naquela casa? De alguma forma, a minha presença na vida daquele irmão, na casa daquela família, me recebeu daquele jeito, porque ele se sentia redimido com a minha vida e pelo meu ministério. Aí um dia um irmão da igreja me chamou para ir na casa de uma outra pessoa. Disse, o pastor vai na tua casa aí e tal. Tá bom. Irmãos, eu cheguei na casa do cara. Cheguei eu e a Patrícia, chegamos na casa do cara, que levou foi um irmão. Quando nós chegamos lá, primeiro que ele não tinha chegado ainda. Eu já comecei a dizer, esse cara não chegou, esse cara não é boa pessoa. Ele não chegou, nós ficamos esperando embaixo. Casa bacana, apartamento bacana, lá em Brotas, viu, negão? Lá em Brotas. Aí, chegamos, ficamos esperando, daqui a pouco o cara chegou. O cara chegou assim, mãos abafadas e tal, e correndo. Aí nós entramos para a casa dele, no apartamento. Quando nós chegamos no apartamento, irmãos, não tinha nada feito. E eu tinha saído de casa sem comer. E o irmão disse, olha, vamos lá e tal. Aí ele chegou e disse, não, nós vamos aqui fazer alguma coisa e tal. Eu digo, chega. Misericórdia, onde é que eu vim me meter aqui? Eu fiquei lá com o irmão. E o pior é que eu ainda fui de carona com o irmão. Mas cheguei lá, irmãos. E ele entrou para tomar banho. E eu não sei onde é que ele estava. Não sei que ácido sulfúrico passou por cima dele, ou se ele foi num cemitério, rolou na areia do cemitério das Quitas do Lázaro. Mas eu sei que ele demorou um tempo dentro do banheiro e eu fiquei lá com o irmão, esperando aquele cara. Aí ele voltou, conversou um pouquinho e tal. E eu sei que no final ele serviu, eu acho que um suco de qualquer coisa, com um salgadinho que ele teve que esquentar lá não sei aonde, também com gosto de nada, com coisa nenhuma. E quando terminou, eu chamei aquele irmão e digo, irmão, na casa desse cidadão aqui não vem mais não. Não é porque ele não serviu nada para a gente, não é porque a forma como ele nos tratou. Agora, por quê? Ele nem sabia quem eu era. Ele não tinha experiência de ter sido redimido comigo, com a minha fala, com o meu ministério, com a minha pregação, com nada. Aí eu fui e disse, na casa desse cidadão você não me chama mais que eu não venho. E pode dizer para ele que eu não venho mais. Eu estou dando esses dois exemplos para os irmãos. Porque quando a gente se sente redimido, a gente conhece aquele que nos redimiu. Entendeu, irmã Regina Calixto? Quando a gente se sente redimido, a gente tem prazer de servir aquele que redimiu a gente. Seja uma pessoa, seja o cônjuge, seja uma pessoa do trabalho, seja o seu pastor, e seja o próprio Deus eterno. Você sabe por que você não consegue permanecer na igreja e por qualquer coisa você cai fora? É porque, amigo, eu preciso de me desenganar. Você não foi redimido pelo Senhor. Porque quem foi redimido, irmãos, tem vontade de estar no culto. Tem vontade de estar em oração. Tem vontade de estar na presença dEle. Não tem pressa de sair da presença do Senhor. Quem foi redimido tem alegria de estar com seus irmãos. Quem foi redimido diz assim, Senhor, eu só tenho esse dízimo velho para te dar de R$2.000, sei lá, dinheiro, Senhor, que eu possa te dar. Tu me deste, foi teu filho Jesus na cruz do Calvário, eu só tenho esse dízimo velho para te dar, Senhor, eu queria te dar a mais. Quantos queriam dar um dízimo de R$10.000 ao Senhor? Diga amém. Aleluia. Não é? Você se sente redimido. A pessoa que não se sente redimida, sabe o que ela fala? Aí diz assim, vem um pastor de novo falar de dízimo e oferta. Aquela irmã da igreja, aquela vara pau alta que anda com, como é o nome dela? Aquela de vermelho, dama de vermelho, Carol, lá vem ela falar de novo de dinheiro. Ô mulher para falar de dinheiro, o tempo todo aquela mulher fala de dinheiro. E depois é a outra, aquela que pinta o cabelo. Quando ela fala de dinheiro também, pronto, ela vem dizer, traga e tal. Sabe por que você não gosta de dar? Porque você não foi redimido, amigo. Porque se você foi redimido com o Senhor, o desejo do seu coração, sabe qual é? É dizer assim, pastor, aonde é que eu entrego a escritura da minha casa para o Senhor? Não para o Senhor palhando, mas para o Senhor Jesus. Aí o pastor diz, não precisa não, fique na sua casa, administra a sua casa. Não é porque tem uma coisa tão forte no meu coração que eu quero entregar tudo para o Senhor. Eu disse, não, irmão, entregue a sua vida, entregue seu tempo, mas deixa a sua casa, que você tem filho, mulher, fique lá na sua casa com a sua família, está tudo certo. Você entende isso? Só conhece ao Senhor, Deus de Israel, quem se sente redimido. Se você não se sente redimido, você não vai ficar na presença do Senhor. Quem não se sente redimido num casamento, não fica casado.
Vai procurar redenção aqui, ali e acolá. E não acha. Por quê? Porque não tem alma redimida. Você entende que a redenção, o Senhor Deus fez aquilo tudo com o povo, para que o povo visse que foi o Senhor quem fez. O Senhor Deus podia ter liberto o povo, irmãos, de uma vez. O Senhor Deus tinha poder, agora ele teve poder para transformar a água em sangue. Ele podia dizer, sabe o quê? Quer saber de uma coisa? Eu vou acabar com o faraó, eu vou acabar com todo mundo, para tirar meu povo aqui numa boa, sem mandar praga, sem nada. Por que ele mandou as pragas, irmãos? Por uma razão simples, porque ele queria mostrar para o povo que ele estava redimindo o povo. Sabe por que o Senhor Deus não fez tudo na sua vida de uma vez só? Para mostrar para você que é Ele que está redimindo você. Você disse, eu queria que o Senhor Deus tivesse feito tudo. Eu quero dizer a você que o Senhor Deus ama tanto você, que se Ele tivesse feito tudo de uma vez, você amanhã já tinha esquecido, porque o bocado comido é o bocado esquecido, não é não, irmãos? O bocado comido, no instante você esquece, aí o Senhor faz devagarinho, só para o Jean se lembrar. Porque se o Senhor não fizer devagarinho, o Jean amanhã se esquece. Foi mesmo, ele fez a minha nudez, dizer, tu não viu não, Jean, o que foi que o Senhor fez? Ele disse, mulher, eu já não me esqueci. O Senhor Deus fez aos poucos, Ele foi fazendo, irmãos, demorou 1 ano para completar essas 10 pragas, para mostrar para o povo, eu estou te redimindo. Eu quero dizer a você, irmão, dizer a você, irmão, o Senhor está demorando a fazer algumas coisas, sabe por quê? Porque Ele está redimindo você, Ele está redimindo a sua história. Ele está mostrando para você que Ele está tirando você dessa situação e Ele vai colocar você numa outra situação para a glória do seu nome e para o bem da sua vida e para o bem da sua história e da sua família. Você crê nisso? Amém? Você recebe isso na sua vida em nome de Jesus? Aleluia. Portanto, só poderemos conhecer o Senhor se nos sentirmos redimidos. Segunda experiência de libertação. Oh, saudade do culto de terça-feira. Meus irmãos, o mundo foi criado pelo Senhor Deus e não por Faraó. E quando o Senhor Deus destrói, quando Ele humilha e destrói tudo que os egípcios valorizavam, era como se o Senhor Deus estivesse dizendo para o povo de Israel que ninguém tem o poder absoluto sobre a terra e sobre os homens, só o Senhor. Não foi Faraó quem criou o Egito. Não foi Faraó quem criou os filhos de Israel. Não foi Faraó quem criou o mundo. E quando o Senhor destrói a Faraó e a tudo que os egípcios valorizavam, era o Senhor dizendo, quem manda nesse negócio sou eu. E se alguém assim se julgar, perecerá, bem como aqueles que o seguem. Tirar o povo do jugo do Egito é dar a esse povo a condição de experimentar a liberdade. E quando o Senhor Deus tira o povo e dá a esse povo leis rigorosas, a gente pode pensar assim, será que o Senhor Deus não trocou a escravidão do povo no Egito para o povo se escravizar a Ele? A resposta é não. Você sabe o que é escravidão? Escravidão é um estado, e essa definição está no site rabínico da Morachá, que diz assim, escravidão é um estado em que o indivíduo não tem condições ou motivação para expressar a sua individualidade e a sua identidade. Quem não sente o desejo de se auto-expressar por ter o espírito alquebrado ou por não perceber a sua singularidade ou seu próprio valor, não é um indivíduo livre, ainda que tenha liberdade de ir e vir a seu bel prazer. Pelo contrário, tal pessoa é um escravo, distante fisicamente do seu amo, mas vivendo como que ainda estivesse acorrentado. Isso é que é ser escravo. No Egito, os filhos de Israel faziam o pior trabalho, o mais duro. E o objetivo de Faraó era quebrar o corpo dos filhos de Israel. Porque quebrando o corpo, ele também quebraria o seu espírito.
E os hebreus sofreram tortura e genocídio. Sob a liderança de Faraó, um rei sanguinário, que personificava o mal, o Egito privou os hebreus da sua dignidade e da sua liberdade. O corpo dos hebreus não pertencia mais a eles, nem tampouco o tempo que eles tinham e o fruto do seu trabalho. Todas as suas posses foram tomadas. Os recém-nascidos do sexo masculino foram jogados no rio Nilo, e as meninas foram arrebatadas de seus pais para se tornarem escravas, trabalhadoras e escravas sexuais dos egípcios. Cônjuges foram separados para não mais procriar. Com vagar e consistência, os judeus começaram a agir e a falar, e o pior, a pensar como escravos. Muitos deles já toleravam a escravidão, acreditavam que a escravidão, viam a escravidão como uma dura realidade, como consequência de terem nascido judeus em terra estranha. Tamanho era o seu sofrimento, tão quebrado o seu espírito, que eles se tornaram incapazes de sequer aspirar à liberdade. E apesar do seu lamento ao Senhor, tão deplorável era o estado do seu físico e de sua alma, que eles não deram ouvidos a Moisés, quando Moisés lhe assegurou que a salvação estava próxima. Haviam se resignado à condição de escravos. Deixa eu dizer para você nessa noite, a maioria das pessoas que eu conheço tem a alma de escravo. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Eu às vezes preciso acreditar pela pessoa que ela vai dar certo, porque ela está tão escravizada. Há um sentimento de impotência, de insuficiência, de incapacidade, que normalmente, em 99% dos casos, a pessoa fracassa. Porque ela tem uma alma escravizada. A maioria esmagadora das pessoas que eu conheço tem uma alma escravizada. Por mais que eu diga, vamos lá, irmão, vamos fazer, vai dar certo e tal, aí daqui a pouco ela está aqui cantando, ó querida, ó querida, ó querida Clementina. Bora, irmãos! Não vai dar não. Vamos fazer, irmão, que Jesus vai abençoar a mim? Não é para mim não. Você pensa que não é para você. Por que nós não somos muitas vezes abençoados? Porque nós não pensamos que a bênção é para nós. E nós vivemos contando, e aí, irmãos, é onde eu tenho vontade de morrer. Eu tenho vontade de morrer para não ter vontade de matar. Mas nós contamos testemunho de todo mundo, em todo canto. Não, porque tem uma pessoa, não sei onde, na Coreia, que fez isso. Tem uma pessoa que lá no Japão Deus levantou para fazer isso. Na China que Deus levantou para fazer isso. Tem uma pessoa, amiga minha, até por lá que Deus levantou para fazer isso. E a minha pergunta é, por que diabos Deus não levanta você? Só tem uma explicação. É porque a sua alma é escravizada. E o Senhor Deus quer levantar você. E você diz assim, não é para mim. Irmãos, na primeira praga que o Senhor Deus enviou para o Egito, se o povo tivesse alma livre, era para dizer, esse Deus é o Deus que faz isso? Então nós vamos seguir. Não, irmãos. Teve que vir ramo, piolho. Teve que vir úlcera, teve que vir o diabo para que o povo seguisse a Moisés. E o povo só seguiu a Moisés porque Faraó disse, vamos embora, sai perto de mim, ele sabe. Assim como o povo de Israel, muitas pessoas, mesmo depois de um suposto encontro com o Senhor, não se sentem homens e mulheres livres, mas se sentem apenas escravos em fuga, que podem ceder à escravidão a qualquer momento. São pessoas que preferem ser escravas em terras familiares do que serem livres, ainda que no deserto no primeiro momento. E hoje eu vou fazer até um desafio para você.
Você prefere ser escravo com segurança ou prefere ser livre de deserto? Eu não sei você, mas eu aprendi uma canção maravilhosa que diz assim: o deserto não é meu lugar. Quem foi que aprendeu comigo essa canção? Que o deserto não é o meu lugar. Quem foi que aprendeu? Cadê os meninos que aprenderam comigo aí? Quem foi que aprendeu? O deserto não é o meu lugar. Quem foi que aprendeu? Quem foi que aprendeu? Vocês estão tímidos porque quem foi que aprendeu? Diga pronto eu. Quem foi que aprendeu? Eu prefiro, o deserto não é o meu lugar para eu ficar lá no deserto como escravo. O deserto não é o meu lugar, mas eu prefiro ser livre no deserto do que ser escravo dentro do palácio. O deserto não é o seu lugar, como não era para o povo de Israel. Mas eles tinham que passar lá para saber o tamanho da liberdade que eles experimentavam. E o grande problema da mentalidade de escravo é que podemos perder as maravilhas que o Senhor Deus eterno tem preparado para nós. Porque escute, a terra prometida não é terreno para o pé do escravo, mas apenas para aqueles que se sentem livres. Precisou de 40 anos para morrer a última alma escrava, para que só entrasse na terra de Canaã aqueles que dissessem: eu sou livre. O céu é um lugar para os que são livres. E é assim, meu irmão e minha irmã, que o pecado faz com a vida das pessoas. Ele dá o prazer no corpo e depois escraviza o corpo para tentar tomar o espírito. E somente o Senhor Deus eterno tem o poder de nos libertar de qualquer escravidão. A maior luta que Moisés travou com o povo escravizado não foi tirá-lo do Egito, mas redimir a tolerância que eles criaram em suas almas de que a escravidão era algo que podia ser tolerado. Sair do Egito, meus irmãos, foi relativamente fácil. Só bastaram 10 pragas e abrir o mar. Agora, tirar o Egito do coração precisou de 40 anos, de 10 mandamentos e de 613 mandamentos menores. Eu quero dizer a você, irmão, que o Senhor Deus é o Deus eterno que te tirou da casa da servidão e da terra do Egito. Pelo amor de Jesus Cristo. Deixe Ele libertar a sua mente da mediocridade, da escravidão. Pelo amor de Deus. Deixe o Senhor libertar você desse sentimento de que você não pode fazer. Se o Senhor chamou você para fazer, Ele vai capacitar você para fazer. Eu não sei, não vai dar para eu fazer. Pois tente, pelo menos você nunca nem tentou. Eu não sei se tem aqui nesse meu ouvido esquerdo aqui, eu não sei que entidade é. Eu não sei o que, nesse lado esquerdo. Quando tem alguma coisa assim que eu digo assim, não vou fazer, desse lado esquerdo, sabe, eu escuto uma voz que diz, sabe o quê? Mas você nem tentou. É uma coisa, irmãos, que me persegue. Eu realmente não sei o que é. Um demônio, não sei. É um anjo também, não sei o que é. Mas toda vez que eu estou diante de um fenômeno, de alguma coisa, eu digo assim, eu não vou conseguir. Aí a voz diz assim, você nem tentou. Aí, irmãos, eu vou lá e tento. Você acredita nisso? Porque senão essa voz fica, você é fraco. Seu capote, estou fraco. Você não vai conseguir. Aí a pessoa nem tentou. Irmão, em nome de Jesus, tente. Em nome de Jesus, tente. Faça e você vai ver, sabe o quê? Que o Senhor Deus vai adestrar a sua mão, que o Senhor Deus vai lhe capacitar, que o Senhor Deus vai colocar a palavra na sua boca. Ai, pastor, não sei falar. Então fala, irmão, começa a falar por algum lugar. E aí o Senhor Jesus disse, abre a tua boca, eu vou encher a tua boca. Em nome de
de Jesus, para com esse espírito de egípcio. O Senhor já te tirou da casa da servidão, o Senhor quer te levar para a terra prometida, mas enquanto, meu filho, você estiver com essa alma de escravo, você vai ficar rodando no deserto, apanhando no deserto, ali cantando ó querida Clementina, e vai ser o hino que você vai cantar, ó querida Clementina. Irmãos, eu não quero cantar esse hino não, eu quero chegar na terra prometida, eu quero chegar do outro lado, eu quero cantar o canto da vitória e dizer: Senhor, tu fez por mim, não porque eu mereço, mas porque tu és um Deus grande e poderoso e cheio de graça e misericórdia. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Para com essa história de ficar com esse medo bobo o tempo todo. Ah, não vou fazer. Faça, irmão, faça essa semana. Fica só, eu vou fazer, um dia eu vou fazer. Você encontra a pessoa lá com a bengalinha: e aí, irmão, eu vou fazer. Qualquer hora dessa eu vou fazer, não dá mais tempo, irmão. Vai ter hora que não vai dar mais tempo. O Senhor chamou você para fazer, então faça. Você é livre. Você não é mais escravo. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Não importa o tamanho da escravidão que você viveu, a graça foi buscar você lá. E tem graça de Deus suficiente para colocar você do outro lado. Porque onde o tamanho que foi a escravidão, superabundou a graça do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre a vida de todo aquele que crê no Senhor. Hoje à noite eu quero que você saia desse culto assim dizendo: Deus, foi comigo que o Senhor falou. Não fique pensando assim: foi com o irmão que o Senhor... Não, foi com você, com você. Eu fiz essa mensagem pensando em você. Quem baixou? Com você que está aí pensando nisso. Eu fico pensando em você. Acredita nisso? Em mim, pastor Paulo, exatamente em você. Para que você perca essa alma egípcia. Em último lugar, precisamos passar por uma experiência de restauração. Tirar o povo do Egito exigiu nada mais do que sinais e maravilhas. 10 pragas e depois a travessia do mar. Tirar o Egito de dentro do povo exigiu 40 anos de milagres e 40 anos da lei que foi dada ao povo. O Senhor Deus tira o povo da condição de escravidão. Mas preste bem atenção no que eu vou dizer nessa noite. Mas o Senhor Deus não deixa que os males que o povo sofreu fiquem impunes. Quando o Senhor Deus manda o anjo da morte matar os primogênitos na 10ª praga. Você lembra dessa história? A 10ª praga, o Senhor falou com Moisés e disse: manda que passem os filhos de Israel, que passem o sangue de um cordeiro, que eles vão matar e passar o sangue nos umbrais da porta. Eu vou mandar o anjo da morte. E o anjo da morte vai matar o primogênito de cada casa. E a casa que não tiver o sangue, o anjo vai destruir, matar o primogênito. E aí deu-se a Páscoa. Iniciou-se a Páscoa ali quando o povo matou o cordeiro, comeu pão com ervas amargas e colocou o sangue nos umbrais da porta, porque o anjo da morte ia passar para matar os primogênitos. E por que o Senhor Deus fez isso? Porque o faraó decretou que todos os meninos machos nascidos das hebreias fossem mortos e fossem jogados no Nilo. Sabe o que foi que Deus fez? Ah, é assim que você quer brincar? Pois é assim que eu vou brincar com você.
Você matou as crianças do meu povo, eu vou matar as crianças do seu povo. Pastor, Deus é vingativo? A vingança pertence ao Senhor. Por isso ele matou. Por isso houve um choro no Egito. Os egípcios choraram para que eles aprendessem o que eles fizeram com os filhos dos hebreus. O faraó mandou que as crianças fossem afogadas no rio. E a vingança pertence ao Senhor, irmãos, porque só o Senhor tem a capacidade de pagar na justa medida. Então o Senhor Deus pagou a Faraó na moeda que Faraó quis apostar. Mas faltava algo. O Senhor Deus não deixa barato. As crianças dos hebreus foram afogadas no rio Nilo, com forma inclusive de oferecerem um culto ao Nilo com a vida das crianças. E o Senhor Deus fez uma manobra com o povo de Israel, para que Faraó e todos aqueles homens morressem afogados. Faraó não quis afogar as crianças. O Senhor Deus disse: pois eu vou afogar você e todos os homens que estão com você. Em nossas vidas, meus irmãos, nós podemos ter perdido ou sido roubados em muitas coisas. O que eu quero dizer a você nesse final de reflexão é que se foi injusto o que você passou, você pode ter certeza, o Senhor Deus virá em seu socorro. E eu digo isso com muito temor no meu coração. Ele vingará você. Por isso não se vingue de ninguém. A vingança pertence a mim, diz o Senhor. O Senhor Deus vingou Israel. Colocou de joelhos aquela nação e os seus deuses. Que aquela nação transformou Israel numa nação de escravos. Aquela nação foi injusta com Israel porque ela só se tornou rica e poderosa por causa de um filho de Israel chamado José. E eu quero dizer a você, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, ninguém ouse brincar, humilhar e ser injusto com alguém que tem ao Deus de Israel, o Senhor da sua vida. Só conhece ao Senhor aquele que coloca na mão dele e diz: Senhor, a restauração e a reparação da minha vida será feita por ti. E o Senhor vai fazer. Foi injusto o que você sofreu? O Senhor vai reparar, irmão. O que você está passando não é fruto da sua própria decisão, mas alguém, ou quem, sei lá o quê. Não se preocupe, o Senhor vai restaurar você. E tem poder para fazer isso. Portanto, quem não experimentou essas coisas, jamais vai entender que eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Porque depois da experiência da redenção que nós passamos a conhecer ao Senhor. Mas não basta a redenção. É depois da experiência da libertação que nós passamos a conhecer ao Senhor. Mas não basta a libertação. É depois da experiência da restauração que nós passamos a conhecer ao Senhor. E eu quero finalizar dizendo a você dessa noite: Ele ainda é o Senhor Deus que tira qualquer homem e qualquer mulher da terra do Egito, da
casa da servidão, Ele ainda tem poder para redimir, para libertar e para restaurar vidas. E Ele ainda faz isso hoje, porque Ele continua sendo Deus verdadeiro, e Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Você quer conhecer esse Deus na sua vida? Fique de pé essa noite. Obrigado a todos que me acompanharam aqui pela internet. Você pode acompanhar essa reflexão no YouTube Ica Messejana. E você, por favor, que for assistir lá nesse canal, você se inscreva no canal. E aí você... a irmã está dizendo aqui, se eu estivesse aí, me reconciliaria hoje. Irmã, a gente vai orar aqui e você, depois se marca para você ver aqui, se reconciliar com o Senhor, tá bom? Amém? Enfim, então você vai lá e se inscreve no canal, ativa o sininho, tá tudo certo, eu vou desligar aqui que eu tenho que orar com meus irmãos. Beijo.